Vamos falar dessa ignomínia que existe aí, essa falta de vergonha na cara desses deputados que exploram os dizimistas e agora querem o massacre dos dizimistas, querem manter para esses dizimistas, que são trabalhadores, que trabalham, certo? Trabalhar 6 por 1. Na minha visão, isso é uma jornada análoga à da escravidão. E com a chegada da inteligência artificial, ninguém nega que essa inteligência artificial é de uma piada para uma porcaria. Mas uma coisa que ela vai fazer, vai se reduzir muito a jornada de trabalho para poucas horas durante o dia. Quer dizer, fica totalmente sem sentido esses deputados pastores, principalmente a bancada evangélica. A gente vai se ligar aqui aos deputados da bancada evangélica que 100% são favoráveis a esse ultraje, que é trabalhar 6 dias e folga 1. A jornada de trabalho, que no Brasil é de 40 a 44 horas, passar na lei para 48 horas, tá certo? Então, só tem 2 lados nessa história. Nós, os trabalhadores da saúde, segurança, educação, quem trabalha no chão da fábrica, e do outro lado os exploradores. Se você é um dizimista, você está do nosso lado trabalhando no chão da fábrica. No outro lado está o explorador, que é o pastor, que é eleito com o dinheiro do patrão. Para você ter ideia, nós que trabalhamos no chão da fábrica, a gente está morrendo, se for homem, com 48, 49 anos, se for mulher, 50, 51. Os pastores, os megapastores, os empresários da fé e os donos da fábrica, dos meios de produção, estão vivendo 120 anos, tá certo? Então é nossa diferença para eles. Então, a gente vai ver muito menos do que eles, menos da metade do que eles vão viver, e ainda temos que ser super explorados desse jeito. Então, se o seu pastor está votando contra você, certo? Quem é seu pastor? É o deputado federal que você votou nele, porque o seu pastor mandou. Então, pergunta ao seu pastor, por que é que você está massacrando a gente, tá certo? Então, no Japão, tem uma coisa que diminuiu muito, chamada karoshi, que é a morte lenta no trabalho. Aí aqui no Brasil, os pastores e a bancada evangélica querem a morte rápida no trabalho, tá certo? Então, o mundo todinho, principalmente o primeiro mundo da Europa, os países socialistas da Europa, do norte da Europa, quer dizer, Noruega, Dinamarca, Islândia, Finlândia, todos já trabalham ou 3 ou 4 dias por semana, tá certo? Então, tudo isso tem que ver para vocês discutirem com os pastores de vocês, tá certo? Que pastor da peste é esse que se diz cristão e que quer lhe escravizar? Então, esses deputados bolsonaristas, esses deputados evangélicos, eles são escravagistas e escravocratas. Por que eles são escravagistas? Porque ele defende que se tire a dignidade do ser humano, que ele vire um pedaço de carne. E vocês lembram que Elza Soares cantava: a carne mais barata do mercado é a carne negra, principalmente na sexta-feira, que é a Black Friday, que é quando se vendia os escravos, o rebutalho dos escravos, os escravos mais baratos. Então, a carne mais barata do mercado era a carne negra. Aí a bancada evangélica, o seu pastor, o meu pastor, o nosso pastor, está dizendo que não. A carne mais barata do mercado é a carne de quem trabalha 6 por 1. Porque é uma jornada que vai levar você a caroche, a você adoecer e você morrer no chão da fábrica, na sua jornada de vigilante e por aí vai. Tá certo? Então, todos eles usam essa violência física por meio legal, usar o legalismo para poder implementar de volta a escravidão no Brasil. Então, a escravidão foi legal, o apartheid foi legal nos Estados Unidos, na África do Sul, a Inquisição da nossa querida Igreja Católica foi legal, tá certo? Mas a gente vai voltar para a Inquisição por causa disso? A gente vai voltar para o apartheid? O apartheid agora ele é social, né? É a favela da beira-mar, tá certo? Então, nitidamente tem esse apartheid aí. Quem é da beira-mar vai ter um filho na beira-mar, um neto do Baramar. Quem é na favela vai ter um filho na favela, um neto da favela. Por mais Lula que exista, a tônica ainda vai ser essa, tá certo? Então, o movimento negro tem perdoado muito. Os juízes da época do Império, da época da escravatura, tá certo? Tiveram juízes
famosos naquela época, que só davam sentença lascando os escravos, brincando. O cara já estava no pelourinho sendo chicoteado. Vinha para o juiz para ser o quê? Condenado à morte? Só se fosse, né? Então, os juízes da época da escravidão, a história poupou aqui no Brasil, nos Estados Unidos não. Lincoln, quando teve a Guerra da Secessão, acabou com todos os juízes da época anterior. Tanto é que cada escravo teve direito a 40 alqueires de terra, 10 hectares, e a $100. E eles foram tão sortudos, que Deus é pelo pobre mesmo, pelo desvalido, que muitos deles foi dado um pedaço de terra no meio de um bocado de pedra que não dava para plantar nada. Mas aí apareceu o tal do petróleo e muito escravo se deu bem. Tá certo? Então são os desígnios de Deus, que os pastores aqui no Brasil estão querendo ir contra. Certo? Teve um juiz que era o famosíssimo que lascava os escravos, né? Que é Manuel Messias Leão. Foi o mais famoso de todos eles, mas ele era o mais famoso. Ele era o Alexandre de Moraes Deletero, mas e todos os outros. Então, o movimento negro, olhar para os escravos, para os juízes da escravatura daquela época. Eu moro aqui na rua Bernardo Vieira de Melo, tá certo? Quer dizer, foi uma das pessoas que mais suprimiu escravos na história do Brasil todinho. Aqui, aí faz esquina com Barreto de Menezes. As duas maiores avenidas do município que eu moro, Barreto de Menezes e Bernardo Vieira de Melo. Os dois disputavam para ver quem eliminava mais escravo. Certo? Aí estão na história aí, e ninguém muda o nome dessas duas ruas. Tá certo? Então, o que é que esses juízes diziam? Nós não podemos tratar um animal não falante, que era um burro, como trata um animal falante, que era um escravo. Lógico, ele tem que tratar melhor o gado, tem que tratar melhor o cavalo, o burro de carga, o boi da carroça. Então, os animais, o juiz do império tratava melhor os animais que os escravos. Então, os animais eram os animais não falantes. Os escravos eram os animais falantes. Aí agora o seu pastor quer que você volte a ser um animal falante, quer que você volte a ser um escravo. Tá certo? Então, para vocês terem ideia, se eles aprovam isso na lei, não adianta a gente ter juiz do nosso lado, porque o juiz ele tem que ser legalista. Ele vai dar sentença baseado na lei. Tá certo? Então, a lei vai dizer que é assim. Então, Flávio Dino e Alexandre de Moraes vai ter que decidir conforme essa lei for aprovada. Então, questione o seu pastor. O que vale é o que está na lei. Todo mundo lembra que Lula foi condenado na primeira instância, segunda instância e terceira instância. Por quê? Na realidade, você só é condenado na primeira instância. Na segunda instância, ninguém é ouvido, não é ouvido testemunho, não pode alterar a sentença. Você pode botar uma vírgula para mais, uma vírgula para menos, corrigir os erros de português. Então, qualquer pessoa condenada no juízo presencial, que é o da primeira instância, automaticamente, 100% das vezes, vai ser condenado na segunda e na terceira instância. Não tem reversão de sentença nem reversão de pena. Muda uma vírgula, muda uma linha. Então, veja aí com o seu pastor, que seu pastor é deputado, já que ele pegou o dedo e botou o deputado lá na sua frente. Se ele quer você voltar a ser escravo, tá certo? A você voltar a ser um animal falante, viver sem dignidade, viver sem lei. Então pergunte ao seu pastor e ao seu deputado: pastor, na escala 6:1, a carne mais barata do mercado vai ser a carne negra? Também vai, porque a grande maioria da população brasileira não saiu da época da escravatura ainda. Cadê sua dignidade? Cadê seus 10 alqueires de terra? Os Estados Unidos é a potência que é, porque fez a reforma agrária lá. Certo? Vê lá se tem lá esses mega latifundiários. Vê essa série na Austrália agora, se tem um americano lá com tanta terra. Tá certo, então? Cadê os 10 alqueires de terra? Então, a carne mais barata do mercado, porque essa deputadaria com os pastores evangélicos, com toda a bancada evangélica quer, é que a carne mais barata do mercado continue sendo a carne negra, mas que barateie a carne de todos os outros trabalhadores. É isso que seu pastor quer, é isso que seu deputado federal, que também é seu pastor, quer. Então, minha gente, está dividido. Você dizimista, você que paga a sua oferta, você não pode concordar em ser massacrado pelo seu próprio pastor.